Irmãos, então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, à nossa série Metamorfose, né? É um nome forte, né? É um nome marcante, mas fazendo uma pequena revisão, uma breve revisão, o objetivo era que a gente trabalhasse um pouco a questão da transformação, da mudança que o Senhor pode e deve fazer em nós a partir de uma escolha que nós fazemos ao lado do Senhor. Então, precisamos relembrar, basicamente, que metamorfose é transformação, é mudança. Então, quando usamos a expressão metamorfose, e usamos até biologicamente, o Francisco explicou para a gente, né, o que vem a ser metamorfose, nós estamos falando de uma mudança, não uma mudança física, né, mas é uma expressão que nos remete a uma transformação, uma mudança na nossa consciência, na nossa forma de enxergar as coisas. Nós usamos o texto de Romanos capítulo 12 como nossa base, e nós precisamos entender o Evangelho como uma nova carreira. Eu vou pedir a atenção de vocês, nós vamos terminar antes das 8, mas eu preciso que você armazene muitas coisas na sua mente. Armazene, existe a imagem, existem os versículos, existe a minha voz. Então, eu não sei o jeito que você melhor armazena a mensagem. Eu só preciso que você preste bastante atenção. Hoje nós vamos usar um método um pouco diferente. É simples, não tem nada de espetacular, mas os nossos pontos, os nossos tópicos, eles vão ser versículos bíblicos importantes para essa nova transformação, essa mudança de mente, essa renovação na nossa maneira de enxergar as coisas. Uma nova consciência, e não é uma consciência fundamentada em regras, até porque consciência e regras são diferentes. Por quê? Consciência é uma maneira que eu enxergo as coisas. Uma regra, ela pode conter uma ação que eu faço por causa de uma regra, pode ter uma consciência por trás, ou simplesmente pode ser uma obediência vazia. Então, por exemplo, não posso matar. Então eu não mato, mas eu morro de vontade de matar. Não é? E o que a Bíblia diz? Ela diz: não matarás, mas lá na frente Jesus diz o seguinte: se você odiar o seu irmão, você está assassinando ele. Então você está causando um mal social que é preocupante. Então, consciência e regra são coisas diferentes. Logicamente que quem tem uma boa consciência tende a obedecer às regras com muito mais propriedade. Na segunda semana, eu vou baixar um pouquinho aqui, apesar de estar calor, mas está voando tudo minhas coisas ali. Na segunda semana, nós usamos o texto lá de 1 Coríntios, capítulo de número 1, quando fala sobre a mensagem da cruz, a loucura da pregação, né? E como é necessário entendermos as palavras de Paulo, que destacou que na sua época, a mensagem da cruz, ela era loucura. Por quê? Porque o judeu esperava que existissem muitos sinais, milagres, e a gente até viu que os milagres aconteceram. O problema é que Jesus usou o seu poder para fazer milagres e sinais que não condiziam com a expectativa da religião. Não condiziam com, de fato, aquilo que o povo judeu esperava. Por outro lado, nós vemos os gregos esperando um Jesus filosófico, com discursos acadêmicos muito bem elaborados, e um mestre que escolheu morrer, tanto para gregos quanto para judeus, não se encaixa ou não se encaixavam, e às vezes ainda não se encaixam para muitos de nós, como ser de fato um Deus que se importa, que tem as suas preocupações e que busca uma transformação dos seus servos. Nós usamos então 1 Coríntios capítulo de número 1. Em nossos dias, essas e outras barreiras impedem as pessoas de enxergarem Jesus como Filho de Deus, que se deu em resgate de todas as pessoas. E não falo somente daqueles que não são cristãos, eu falo daqueles que muitas vezes vivem dentro das igrejas, mas buscam um Deus não revelado na palavra, ou buscam uma face da obra de Deus, uma das perspectivas de Deus, que não necessariamente Deus se restringe àquilo.
Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele é soberano. Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas muito mais do que o poder para encantar as pessoas, Deus tem poder para restaurar e transformar a mente, a consciência das pessoas. Parece que para muitos Deus se confunde com a instituição. Por isso, exigem que a igreja e a religião sejam reflexo da própria soberania e poder de Deus. Quer um exemplo? Não é uma crítica, até porque a gente canta muitas dessas músicas, existem hinos assim, existem canções assim, mas vocês percebem que a gente canta, por exemplo, quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero isso, eu quero aquilo, a gente quer muito. Né? E no final das contas a gente quer um Deus que esteja ao nosso lado fazendo coisas que nós queremos que Ele faça, e não necessariamente aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele pretende fazer em nós e através de nós. Então, primeira coisa, as pessoas buscam o novo. A gente falou na semana passada, e eu fiz uma leitura de um texto essa semana, de um escritor, um cara que escreve para Veja, fazendo a crítica, né, do que existe nas novelas e tal, e ele estava fazendo uma crítica, e ele veio de encontro um pouco com aquilo que a gente falou na semana passada. A gente sempre se encanta com aquilo que é diferente. Então, por exemplo, não é uma crítica, é só uma constatação sociológica, tá? Então, por exemplo, se uma igreja fizer alguma coisa diferente, como algumas igrejas, e eu não tenho nada contra fazer algo diferente, mas imagine a Bola de Neve, uma igreja recente, uma igreja que inovou na sua metodologia. Eu só discordo na teologia, né? A metodologia para mim pode ser A, B ou C, e a gente tem que usar metodologias diferentes para alcançar pessoas diferentes. Isso é normal. Paulo se fez de A, B ou C para que o evangelho fosse anunciado. A grande questão é que muitas vezes este novo pode viciar as pessoas no novo. Vai passar 2 anos, 3 anos, 4 anos, e as coisas continuam mais ou menos novas para alguns, mas para outros igual, que essa pessoa passa a não ver mais naquelas palavras que são ministradas o poder de Deus, o poder que se renova a cada manhã, o Deus que age do nascer do sol até o pôr do sol e enquanto a gente dorme. A Bíblia fala que Deus, ele se encanta pela novidade e ele faz nova todas as coisas. Por exemplo, ele faz cada um de nós pessoas novas, pessoas que erraram, pessoas que agora buscam ser diferente e pessoas que às vezes se encantam com o que Deus faz nelas mesmas. Isso é maravilhoso. O grande problema é que muita gente busca esse novo como fundamento da fé. Então, o púlpito de prancha de surf, ele pode ser legal no primeiro momento, mas vai chegar um momento que aquela prancha de surf, ela é um púlpito, e acabou, ela é um púlpito, ela não é mais novidade para ninguém. E às vezes vai surgir uma outra igreja em que a pessoa não vai mais usar nem um púlpito de madeira, nem uma mesinha, nem uma prancha de surf. Talvez a pessoa use um bobo da corte, né, para apoiar as coisas. E vai lá todo mundo, que legal, e corre para lá, sem questionamento, sem entender exatamente se Deus está querendo apresentar, o que Ele está querendo apresentar. Então as pessoas buscam novidade. Então, por exemplo, o cara fez uma crítica dizendo que é interessante que na novela que acabou agora, os casais normais, e eu não estou fazendo crítica aqui à homossexualidade, por favor, né? Eu só vou fazer uma constatação de que os casais normais que se apaixonaram, que casaram e que cresceram e que viveram uma vida feliz, não tem espaço na novela. O que tem espaço é aquilo que é totalmente diferente. E também não é uma crítica, mas é o cara de 70 com a menina de 20. É a mulher de 60 com o cara de 20. Não tem nada, não estou falando que tem alguma coisa errada, eu só estou dizendo que o que é diferente encanta. Não é isso? Só que na vida com Deus, a gente tem que tomar cuidado com as novidades. A gente tem que tomar cuidado para entender se é Deus que está proporcionando algo novo, ou se eu me viciei em algo novo e esqueço do centro do Evangelho, que é a palavra de Deus, que é o amor, que é o perdão.
Quantas vezes nós vimos, às vezes, nesta renovação eclesiástica das novas igrejas que falassem muito sobre o perdão, muito sobre o serviço, muito sobre a dedicação, sobre a santidade. Às vezes o enfoque está no diferente. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o novo e o diferente que nós temos que buscar é aquele que Deus estabelece para nós como novo e como diferente. E quer um exemplo disso? A principal coisa que você pode buscar hoje é você renovado. Você uma nova pessoa, você uma nova criatura, você com novos hábitos, você experimentando as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, você cantando um cântico novo ao Senhor, você mostrando através da sua vida atitudes de amor ao próximo e respeito. As pessoas, por exemplo, querem grandes sinais, mas não percebem que Deus tem agido de maneira silenciosa, mas miraculosa ao redor do mundo. Eu volto a falar, jovens, presta atenção. Jovens chineses, japoneses, indianos e até muçulmanos têm encontrado a esperança em Jesus, enquanto jovens que têm Jesus ao seu dispor estão virando as costas para a mensagem da cruz. Então, enquanto nós buscamos algo novo e sinais, Deus tem feito grandes coisas e precisamos pedir ao Senhor que abra a nossa mente para enxergar essas grandes coisas. Deus nos chama para carregarmos a nossa cruz, para que sejamos coroados, honrados no tempo certo, quando Cristo vier para tal finalidade. Nós vivemos o tempo em que nós queremos nos autocoroar com a roupa, com as aquisições, e nós falamos semana passada, tomar cuidado com a fé meritória, aquela que eu acho sempre que eu mereço algo novo, eu mereço, e pode ser algo singelo, mas no relacionamento com Deus, isso tem que ser muito bem observado, muito bem tratado. Já que nós falamos um pouquinho nessa semana sobre filosofia, o pastor Marcelo deve conhecer Heráclito, né? Heráclito, ele disse o seguinte: o primeiro problema para todos nós, homens e mulheres, não é aprender, mas sim desaprender. Gente, é só começar a cantar uma música nova na rádio ou nos comerciais. Você quer? Tchê, tchererê, 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 tchê, tchê. Você pode não saber quem canta, que é difícil, porque na sequência vai dizer o Lucas Lima e você, né? Mas é só você ouvir, você vai perceber como você aprende rapidinho. Aprender é a coisa mais fácil, coisas boas e ruins. A gente aprende muito fácil. Quando a gente ouve, a gente observa, a gente aprende. O grande problema que Heráclito está falando é que nós, muitas vezes, temos grande dificuldade em desaprender. Mas por que eu preciso desaprender? Se você, por exemplo, tem o hábito e criou o hábito familiar de ser uma pessoa uma pessoa que murmura demais, que reclama demais, o que Deus vai fazer com você ao transformar você numa nova criatura? Vai te ensinar a murmurar menos, a reclamar menos. Agora, é difícil desaprender, porque parece que nós estamos agarrados à nossa cultura, ao nosso ensinamento, ao nosso jeito de fazer as coisas. Você quer um exemplo, um ensinamento muito ruim que nós recebemos da sociedade? E que eu me lembro até hoje da mensagem do pastor Kenneth. Nós usamos a expressão, o importante é ser feliz. E quando você está lá no momento de uma relação, eu não aguento mais esse casamento, eu quero ser feliz. Quem que te ensinou que você precisa ser feliz? A sociedade. Mas em que contexto ela ensinou? Ela ensinou você, e eu vou te contar uma coisa, num contexto chamado de ética hedonista. Esta é a felicidade que a sociedade apresenta. O que é uma ética hedonista? E a gente vai falar de ética daqui a pouco. É uma ética que busca o prazer pelo prazer. Então, valida as coisas entre boas e ruins se eu tenho prazer ou não tenho prazer. Então, por exemplo, as nossas crianças crescem a partir de éticas utilitaristas, hedonistas, humanistas, e cada uma se opõe à ética cristã. Então, por exemplo, o que importa é eu ser feliz, eu ter prazer, a vida é curta. Né? São expressões que nós dizemos. E é o que acontece. A criança, você pede para ela lavar louça, o que ela faz?
Ela reclama. Sabe por quê? Porque aquilo não traz felicidade. Eu sei que o Walter ama lavar louça, mas ele é a única pessoa que eu conheço, né? Eu sei que tem algumas outras que talvez digam, eu gosto de lavar louça, eu prefiro lavar louça do que passar roupa. Mas se eu tivesse que escolher onde eu vou passar as minhas férias, não é na cozinha lavando louça. Concordam comigo ou não? Então nós precisamos fazer coisas na vida que são obrigação e não trazem prazer, não trazem aquela alegria. Então nós criamos crianças jovens que não sabem lidar com a obrigação, lidam somente com o prazer de jogar, o prazer de computador, o prazer dos amigos, o prazer disso, e esqueceu-se das obrigações. Então, uma ética utilitarista fala que os fins justificam os meios. Então eu vou fazer isso porque no final das contas eu vou ter um emprego melhor, pastor. Aí eu vou ganhar mais e aí eu vou dar meu dízimo, né? Então a pessoa se justifica, né? E passa por cima de valores para que o fim seja um fim que lhe agrada. Então são éticas que estão arraigadas na nossa consciência e que nós precisamos desaprendê-las a partir da consciência de qual é a ética cristã que deve nortear os nossos pensamentos. Vocês vão perceber como é difícil mudar de pensamento, desaprender alguma coisa que nós fazemos errado. Você quer um exemplo? Se você aprendeu a dirigir e você está lá acelerando, mas está segurando o pezinho, apoiando o pezinho na embreagem. E fica lá apoiadinho o pezinho na embreagem. Aí você vai perceber que depois de 10, 20 mil quilômetros, sua embreagem... mas o meu foi com 20 mil quilômetros e estragou. Né? Como assim? Esse carro é uma porcaria. Né? Mas ninguém descobre, mas você fica com o pezinho na embreagem e está estragando. Ou então, você vai trocar marcha, porque o homem, geralmente quando aprende, quer trocar marcha no tempo. Né? Então, não vou pisar na embreagem. Eu vou acelerar e vou tentar trocar no tempo. E aí vicia naquilo. Né? E vicia naquilo, o que acontece? Estraga o câmbio, estraga um monte de situação. Então, o que acontece? A gente aprende uma coisa errada e às vezes a gente perpetua. E na vida cristã é assim. Eu vou dizer para vocês, muitos dos problemas que nós enfrentamos no relacionamento com Deus é fruto de coisas erradas que nós aprendemos. Estava conversando com o pastor Kenneth, não vou entrar em detalhe, mas essa semana eu falo assim, pastor Kenneth, eu acho que essa situação, essa pessoa foi ensinada errado. Ela foi ensinada errado. Ela espera da igreja, da instituição, uma coisa que não é obrigação da instituição, da igreja. Então as pessoas esperam coisas erradas, fazem coisas erradas e perpetuam essas coisas erradas. Mas Deus nos chama a essa transformação, a essa nova visão. Então o tema de hoje vai falar sobre decisões difíceis. E eu quero mostrar para você aquele nobre ex-senador falecido em 2008 aproximadamente, Jefferson Pérez. Ele disse o seguinte: ética é ser contra a injustiça, mesmo quando ela nos beneficia, e a favor da justiça, mesmo quando ela nos prejudica. Presta atenção, ética é ser contra a injustiça, mesmo quando ela nos beneficia. Olha só, eu vou ser beneficiado por uma situação, só que outras pessoas que estão na mesma situação que eu não vão ser beneficiadas, mas eu vou ficar bem quietinho, porque se eu falar eu vou perder também o benefício. Você faria o quê? E o oposto também, é a favor da justiça, mesmo quando ela nos prejudica. É outra forma de enxergar o mesmo problema. Eu vou ser justo, eu vou devolver, mesmo que para isso eu tenha que pagar do meu bolso. Isso é ética. Agora, no conceito cristão, nós poderíamos dizer que ética cristã é também ser contra a injustiça em todos os níveis, mesmo quando ela nos beneficia, e a favor da justiça, mesmo quando ela nos prejudica ou nos convoca a mudar. Quando nós falamos em decisões difíceis, que é o nosso tema de hoje, nós vamos tentar, e não entrar em muitos detalhes, mas usar alguns versículos para reforçar que o que Deus está querendo fazer em nós é uma transformação que nos ajude a encarar a necessidade de mudança que nós temos na nossa vida cristã. E não é uma mudança de regras, de uma coisa pode, outra coisa não pode, mas uma mudança por consciência produzida pelo Espírito Santo na vida daqueles que o buscam.
Hoje, nos nossos tópicos, então, como nós dissemos, serão passagens bíblicas. E nós vamos começar com uma passagem bíblica dos 10 mandamentos. E todas as vezes que eu puser um novo tópico, são 5 tópicos, eu quero que a gente faça a leitura junto, todos juntos, do versículo, para reforçarmos o aprendizado. Vamos lá, não precisamos ler a referência. 1, 2, 3. Não terás outros deuses diante de mim. Esse versículo é o primeiro versículo, o primeiro dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, capítulo de número 20. E nós vamos esclarecer um pouquinho do que há por trás das regras. A sociedade se pautou por regras e as regras não são ruins. Eu não estou aqui falando que nós vamos quebrar com as regras, quebrar com os mandamentos, quebrar com as ordens. Muito pelo contrário. Nós só vamos entendê-los, tá bom? Mandamentos são bons, regras são boas, leis são boas. No entanto, hoje nós vivemos um tempo em que as regras são questionadas e desobedecidas. Algumas regras são vistas como tabus e muitas vezes quem leva a culpa desses tabus e dessas regras é a religião. A religião é aquela que vai podar as ações das pessoas, né? Então, a sociedade sabe que, no fundo, não é a religião. Mas a religião tem levado a culpa por essas transformações, por essas regras ainda instituídas. Nós não podemos fugir das regras, mas todas as vezes que ouvimos não pode, não faça, não é permitido, todas as vezes que nós ouvimos não, a sociedade arrepia. E parece que uma herança do Éden ressurge em nós, como se nós pensássemos o seguinte: não pode? Então eu quero. Não pode? Então eu faço. Não pode? Então eu vou. Então parece que é uma herança do Éden que desperta em nós, dizendo o seguinte: quem disse que não pode? Então, nós vivemos um tempo em que as regras são questionadas. Então, quando nós falamos dos 10 mandamentos, talvez seja a passagem mais, uma das passagens mais antipáticas para a sociedade atual. Porque está ali estabelecendo padrões que obrigam as pessoas a terem condutas que muitas vezes não condizem com aquilo que elas querem para as suas vidas. Então a regra, ela passa a ser alguma coisa difícil de ser obedecido. Mas a grande questão por trás dos bons regulamentos, e não estamos falando dos regulamentos ruins, é a busca pelo bem-estar familiar e social. E os 10 mandamentos se encaixam em bons regulamentos. Não é uma lei viciada, feita para beneficiar A ou B. Mas os 10 mandamentos são um regulamento que visam o bem-estar social e familiar. Quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim, Deus ordena ao seu povo escolhido que não quebre a relação de amizade, de amor, de respeito. E em alguns lugares da passagem da Bíblia vai dizer que o relacionamento de Deus com o seu povo é como um relacionamento conjugal. E o que o relacionamento conjugal, se eu perguntar para 10 pessoas, se eu perguntar para 10 pessoas, provavelmente 10 pessoas dirão que o que mais machuca uma relação é a infidelidade. Então, quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, e ele depois vai continuar no 2, não farás para ti imagem de escultura, tal, não jurarás falso, depois vai falando um monte de coisa. Ele está falando sobre uma questão muito simples: fidelidade. Está falando sobre o quê? Um relacionamento em que haja uma busca pelo outro, porque o outro se dá por você. Então Deus está dizendo para o seu povo: não é simplesmente uma questão de não adorar, de não dizer, é uma relação de construção de um relacionamento. Eu vou ser fiel para vocês, então o que eu exijo de vocês é que vocês sejam fiéis a mim. Agora, nós só conseguimos permanecer fiéis quando existe uma mudança de consciência. Porque quando a gente luta para permanecer fiel, mas não acredita na fidelidade como uma premissa básica para uma relação, nós começamos a enfrentar um problema. No relacionamento com Deus é assim. É assim com a questão do pecado. Porque nós lutamos, e enquanto lutamos, erramos, mas buscamos sermos fiéis ao Senhor, é uma situação. A grande questão é que às vezes a gente vicia em hábitos ruins,
que são a quebra da fidelidade com Deus, e nós acostumamos com aquilo e achamos que está tudo bem. Acostumamos a fazer cara feia para os outros, acostumamos a tratar os outros de maneira grosseira, acostumamos a reclamar, acostumamos a questionar, acostumamos a sermos imorais, e nós acostumamos a fazer aquilo que é errado. Mas a primeira decisão que nós precisamos tomar no relacionamento com Deus, e é uma decisão difícil, e a gente vai ver no final que vai mudar um pouquinho a história, mas no primeiro momento é uma decisão difícil. Por quê? Porque Deus está exigindo fidelidade, tanto da minha parte quanto da sua parte. Mais do que uma ordem, um mandamento, há um princípio que coopera para o bem-estar da relação espiritual que nós temos com Deus. Nós falamos na semana passada que quando nós pregamos, quando o Senhor estabeleceu, por exemplo, na relação entre casais, não adulterarás. Quando ele diz isso, ele não está dizendo simplesmente que ele quer podar a sua liberdade de, com perdão da expressão, de fazer o que você quiser. Não vou falar, porque senão pode ter criança aqui escondida, né? Então, não é que ele está querendo podar os seus instintos. Ele está dizendo o seguinte: se vocês cometerem esse ato, o que vai acontecer? Vai desequilibrar as relações humanas. Porque o ofendido perde a confiança. O ofensor morre de vergonha. A sociedade julga o ofensor. Questiona se a culpa não é do ofendido. E aí, aquele que entrou o terceiro na relação, passa a criar um problema. Aí pode ter morte. Então, a relação do homem com os 10 mandamentos naquela época, e hoje se aplica também, é uma relação de bem-estar. A fidelidade no relacionamento com Deus é questão de bem-estar. Quando nós buscamos os nossos prazeres, não é muito comum, quando a gente percebe, quando a gente cai em si, a gente busca Deus. A gente fala, não, agora eu vou mudar. Não, agora eu vou ser uma nova pessoa. Não, porque agora eu vou, né? Agora vai. E aí a gente faz aquele compromisso, passa umas 2 semanas, 3 semanas, as coisas estabilizaram, eu não estou mais ameaçado de morte, eu não estou mais brigando com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, eu não estou mais ameaçado no meu emprego, eu arrumei um emprego melhor, aí as coisas começaram a ficar bem, aí Deus já não é a minha prioridade. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque seguir ao Senhor é uma decisão séria, é mais do que difícil, é uma decisão séria. O que Deus espera de nós, de mim, de você, pode ser entendido e reforçado no famoso versículo que é o nosso segundo ponto. Vamos ler? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não sei se você consegue trazer à sua memória o momento exato. Tenta lembrar o momento exato que você tomou consciência de que Deus te amava e queria se relacionar com você. Você lembra, Rafael? Do dia que Deus se importou com você, você fala assim, agora eu entendi. Consegue lembrar? Vocês conseguem lembrar do dia que você percebeu? E pode não ser um momento da sua conversão, pode ser um momento que Deus mostrou o seu amor para você. Pensa num momento marcante, que Deus mudou a sua história, que Deus mostrou a sua fidelidade. Você quer uma coisa que a gente pode lembrar, usar esse contexto para nunca mais esquecer? Essa estiagem, essa falta de chuva, na minha consciência cristã, nos mostra o quanto nós precisamos depender do Senhor. O quanto um mundo estável, né? Ontem estávamos conversando, eu, Viviane e uma prima minha, a gente falou o seguinte, vocês imaginaram um mundo perfeito? Onde faria sol pela manhã, sol à tarde, e a hora que chegasse 11 horas, 11h30, na hora de dormir, começasse a chover. Chovia. Aqueles que trabalham à noite não iam ficar muito felizes, mas imaginem que todo mundo trabalhasse durante o dia, às 6 horas da manhã, as nuvens se dissipavam, a terra estava cheirosa, aquele sabor gostoso, a noite foi agradável para dormir, aquela chuvinha, aí abre o sol, a gente sai para trabalhar, vai para o clube, vai para a praia, tal. Tá tudo em paz, vamos para casa? Vamos para casa. Meia-noite começa aquela chuva de novo, tudo bonitinho. A gente imagina um mundo ideal. Na verdade, é exatamente isso que Deus está preparando para aqueles que amam. O mundo ideal.
Mas enquanto nós não chegamos lá, nós temos que perceber que nós estamos hoje na dependência do Senhor. Eu tenho muito medo dos próximos meses. Eu tenho muito medo. Porque nós estamos numa situação extremamente difícil, em que as bacias que nos abastecem, as principais, estão entre 17% e 20% da sua capacidade. No verão, onde elas deveriam estar sendo enchidas, e a única esperança que nós temos é que o desequilíbrio ecológico tenha atrasado as chuvas. Essa é uma visão científica. Pode ser que março, abril e maio chova muito, como aconteceu há uns 2 anos, em que o mês de junho e julho foram os mais chuvosos das últimas décadas. Mas se isso não acontecer, nós não temos água até o próximo verão. Simples assim. A gente depende de quem? A gente depende de quem? Então, é preciso que a gente tenha momentos em que a gente entenda que Deus está chamando a nossa atenção. A sociedade não vai ver dessa forma. Mas veja você dessa forma. Eu me lembro de 2 momentos marcantes que o Senhor me chamou. E que não saem mais da minha mente. E que é a partir desta consciência que eu vou lembrando. Eu escolhi servir o Senhor. E se eu escolhi servir o Senhor, é uma decisão diária. É um assumir a nossa cruz diariamente. Com 12 anos aproximadamente, estava numa escola bíblica da igreja presbiteriana que eu frequentava, e já tinha ouvido a palavra do Senhor várias vezes, inclusive uma irmã que hoje está na Igreja Batista da Cidade Universitária, ela disse que eu me converti aos 5 anos numa classe dela, mas eu não me lembro dessa fase de 5 anos, eu me lembro com 12 anos, onde um professor fez um apelo na escola bíblica, e naquele dia eu lembro que eu fiz a oração. Eu falei assim: Senhor, eu quero realmente viver para o Senhor. E aquele momento foi muito marcante. E vocês não sabem o que aconteceu. Mateus é o único que sabe. Eu nunca mais voltei nessa igreja. Saí com 14 anos, nunca mais voltei e tal. E no mês de janeiro, eu e Mateus fomos ao cinema, numa terça-feira à noite, assistir um filme que só eu e ele gostávamos, né? E estávamos correndo apressados, e eu olhei distante. Eu encontrei aquele professor. E foi muito legal. O Mateus falou assim: nossa, mas como você lembra? Aí cheguei, ele não lembrou muito, né, Maia? Ele parecia que assim, eu falei, é minha mãe, meu pai e tal. Eu acho que ele lembrou, mas não foi. Mas foi muito marcante. E o que eu fiz? Eu parei porque eu tinha que dizer para ele. Porque talvez ele não soubesse que Deus tinha usado a vida dele. Eu cheguei e falei: você não lembra de mim, né? Não lembro Eu falei assim: eu sou Lucas, eu era da sua classe, a gente era da mesma igreja, tal, você era meu professor, e foi numa aula sua que eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, eu fiz questão de fazer aquilo, porque foi um momento marcante na minha vida. E, através dessas lembranças, através desses momentos, é importante que a gente decida diariamente o próximo passo no nosso crescimento. O segundo momento foi quando eu não vou repetir porque a maioria já sabe, quando eu senti o chamado de Deus para o ministério, e ele estava falando muito no meu coração, na minha mente, era uma coisa muito forte, e eu tranquei a minha faculdade, e fui andar de carro pela cidade, e chorando, foi um momento muito marcante. Então, quando a situação, as dificuldades se apresentam diante de nós, nós precisamos lembrar que o Senhor nos chama: se alguém quiser me seguir, Ele diz, traduzindo um pouquinho, se você quiser me seguir, se você quiser, não é você obrigado, coloque a sua vida em minhas mãos, ou seja, negue-se a si mesmo, deixa que eu tomo conta de tudo, aceite os desafios diários de ser meu discípulo, ou seja, tome diariamente a sua cruz, diariamente, e então siga os meus passos. Irmãos, quando nós falamos numa mudança de mente, nós estamos falando em mudança de atitude também. E mudança na nossa relação com Deus. Uma mudança nas nossas decisões. E toda decisão envolve perdas e ganhos. E todos os relacionamentos, e principalmente os relacionamentos com Deus, envolvem perdas e ganhos para aqueles que querem servir. E aí entramos no nosso terceiro tópico. Vamos ler?
venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Essa história é muito conhecida e fala de um jovem rico. Nós vamos terminar até às 8, viu? É muito conhecida e fala de um jovem rico que, ao encontrar Jesus, perguntou a ele o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Eu fico a pensar se, e não, a Bíblia não diz isso, se essa pergunta desse tal jovem não carrega no fundo uma preocupação, porque se ele era rico, se ele tinha muitas posses, será que no coração dele não passava uma dúvida sobre exatamente como seria essa vida com Deus? Será que não passava no coração dele que ele poderia não ser rico nessa nova vida? Então, eu imagino que naquele confronto, ao questionar Jesus, ele está ali muito interessado com o que ele vai ganhar vivendo uma vida com Deus. E quando ele se depara com Jesus e diz: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus diz? Jesus diz: você deve guardar os mandamentos, as regras, a legislação. Ele começou a ficar muito em paz, né? Começou a se soltar. Ele falou: não, fica tranquilo, mestre. Isso desde pequeno eu já faço. Então ele já começou a se sentir confortável. Mas Jesus disse o seguinte: mas só falta uma coisa. Vende tudo que você possui, dá aos pobres, e então terás um tesouro nos céus. Depois você vem e me segue. Jesus estava testando o jovem em sua capacidade de renunciar. Mais uma vez nós estamos falando em uma decisão difícil. Tomar a nossa cruz diariamente é renunciar para ganhar outras coisas. É perder para ganhar. Toda escolha traz consequências. E Jesus, ele sabia, ele conhecia. E o jovem aparentemente não passou no teste. Mais do que regras a serem seguidas, há princípios por trás dos mandamentos que nos ensinam a termos uma nova consciência. O que Jesus estava desafiando o jovem a fazer é pensar quem era a prioridade na vida dele. Guardar os mandamentos, legal, não mata, não adultera, tal. Ele diz o seguinte: então vende tudo. E naquele instante ele mostrou que o seu status, a sua condição social era mais importante do que seguir a Jesus. E aí Jesus não diz na passagem, mas em outra passagem ele diz: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Qual é o problema? A transformação que Deus quer fazer da nossa consciência é uma transformação interior. Coração, mente, consciência são expressões do nosso interior. Se o nosso interior ama mais a riqueza, mais o lazer, mais o nosso orgulho, mais a nossa família do que Deus, você pode guardar todos os mandamentos, mas não terá condição de dizer que guarda o primeiro dos mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Onde está o seu coração? A decisão é difícil, ela é importante, ela nos traz desafios. O que será que você deixou para seguir a Jesus? Ou o que será que você precisa deixar para seguir a Jesus com mais profundidade? Mais do que fidelidade, o que Jesus busca é exclusividade. Ele é que manda. Ele que coordena as nossas vidas, a nossa atitude. É o dinheiro, é o orgulho, é o trabalho, é o lazer, é a arrogância. Deus sabe. Então eu vou te contar uma coisa. O seu segredo mais profundo e o meu segredo mais profundo, Ele conhece. Eu não conheço os seus segredos e você não conhece os meus, mas Ele conhece. Então Ele vai te testar diariamente e perguntar: onde está o teu coração? Talvez Ele diga para você: venda tudo
E quando ele diz venda tudo, ele não está querendo que você vire Francisco de Assis andando pelado pela rua cuidando de animais, né, com a sandalinha que o pastor Marcelo está no pé. Depois você vai dar uma olhadinha, é de São Francisco de Assis, tenho certeza. Ele pegou num museu lá da cidade de Assis, eu tenho certeza. Não é isso que Deus está pedindo para você. Deus está pedindo para você o seguinte: muda a sua prioridade. Administre o seu bem, a sua inteligência, o seu lazer e a sua vida, colocando-me em primeiro lugar. É uma decisão difícil. E a gente entra no nosso quarto versículo. Vamos todos? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Por isso que em grande parte das vezes, é pelas frustrações, é pela dor, é pela sensação de incapacidade de encontrarmos paz, é que nós buscamos a Deus. Na maioria dos casos, não é exclusividade, mas em grande parte das vezes, e eu diria que em totalidade das vezes, a nossa entrega para o Senhor, ela vem a partir da consciência de que nós não somos nada sem Ele, e com Ele nós somos mais do que vencedores. Isso vem, quem cresce dentro da igreja, vem ouvindo isso. E em um determinado momento, aquilo cai a ficha, e ele então pode entregar e tomar uma decisão ao lado do Senhor. Agora, existe, na maioria das vezes, aqueles que crescem fora, né? Que não ouviram a palavra, que não foi ensinado na sua mente exatamente como funciona. E às vezes é num momento de angústia, que está com problema no marido, está com problema com a esposa, está com problema com o filho, às vezes está com problema com os pais, às vezes sofreu uma frustração, às vezes está revoltado com o mundo, vem na igreja para botar para quebrar, e de repente encontra Jesus no caminho de Damasco. Jesus faz a gente cair do cavalo, a gente fica cego, enxerga e fala o seguinte: puxa, quanto tempo eu perdi. É exatamente por isso. Eu vi o pastor Ed Renekiewicz falando uma coisa. Ele falou certa vez que pastorear é cuidar de quem sofre. Aqueles que estão muito seguros de que serão capazes de tocar e resolver os seus problemas por si mesmo, muitas vezes taxam aqueles que estão na igreja como fracos. Isso é verdade. Se você está aqui hoje, é porque você reconhece a sua fraqueza. Se você está aqui hoje, é porque você reconhece que você não consegue ser pleno em você mesmo, mesmo que você não admita isso. Se você está aqui hoje, é porque você sabe que tem alguma coisa a mais no universo que precisa preencher o seu coração. E é isso que Jesus está dizendo. Está cansado? Está sobrecarregado? Vem a mim. Não é a igreja só. A igreja é um símbolo externo de um Deus que quer morar dentro de você. Você, do seu coração, aliviando as suas dores, as dores da sua alma. Aliás, venham, não é uma ordem. É o quê? É um convite. Quando ele diz venham, ele não está te obrigando. Ele está te convidando e está dizendo o seguinte: se você está machucado, eu posso aliviar a tua dor. Se você está sozinho, eu posso te fazer companhia. Se você não sabe como vai dar um futuro para a sua vida, eu tenho um futuro para você. Vem, se você quiser. E se você está aqui hoje, imagino que em algum momento, ou agora, você reconheceu que você precisa aceitar esse convite. No entanto, novos desafios serão lançados diante de nós para aperfeiçoamento da nossa fé e do nosso caráter. Não é só um chamado. Não é só um chamado para que ele alivie a nossa alma, para que ele cure as nossas feridas. É um chamado para uma carreira. Pode acender a luz aqui agora, que eu acho que já dá para ver. A gente impede que esses irmãos do lado de cá aqui fiquem prejudicados, né? Isso, obrigado. Então, é um convite para uma jornada. É um convite para um crescimento. E diariamente, novos desafios vão ser lançados. Sabe, quando eu disse para você que Deus sabe as suas lutas, suas dificuldades, os seus sonhos, quem é o seu Deus, Ele sabe tudo. E nesse processo Ele vai diariamente te confrontar. Você tem problema com dinheiro?
Imagine no que você trabalha com dinheiro no seu trabalho e você tem uma tendência de, sem querer, fazer escorregar uma nota de 100 para baixo da carteira. Assim, e... Não estou dizendo que você tenha, eu não sei nada da sua vida, estou dando um exemplo. Ele vai te confrontar para que você aprenda que aquele dinheiro não é seu. Se você está acostumado a enganar as pessoas que mais te amam, ele vai te confrontar. E vai dizer o seguinte: eu te convidei para uma carreira. Eu estou cicatrizando a tua alma, mas você precisa ajudar. É hora de você mudar de vida. Então, esse desafio diário de tomar a nossa cruz não é simplesmente uma busca no momento que nós precisamos, mas é um convite para uma carreira. E aí a gente termina com o último versículo, que diz o seguinte, vamos lá? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nesse texto, Jesus está convocando os que querem segui-lo a uma jornada onde não se pode olhar para trás. Não podemos achar que a missão que Deus nos deu é fácil e que talvez só hajam momentos de alegria e de paz. Basicamente, Ele está nos convocando para uma missão. Ele está nos chamando para uma grande obra, que exige um grande trabalho. E quando Jesus põe a frase, ele coloca a frase, aquele que põe a mão no arado, há uma grande obra inserida por trás dessa expressão, que é uma mensagem paralela, mas que às vezes a gente não dá atenção. Quando ele está falando, usando a expressão de uma sociedade agrícola, em que usa o arado para preparar a terra, ele está dizendo o seguinte, que a nossa missão também inclui preparar o coração das pessoas para receber a semente do Evangelho. Nós temos uma missão. Nós não viemos aqui simplesmente para sermos curados na nossa alma, mas fomos chamados, enviados em missão. Então Ele quer nos tratar como um soldado ferido, para que nós levantemos do nosso leito e sigamos adiante, porque existem outras pessoas feridas, que precisam do nosso cuidado, que precisam da nossa dedicação. Uma de nossas grandes tarefas é preparar o solo para que sejam lançadas as sementes. O solo é o coração das pessoas, a semente é a palavra de Deus, que lançada nos corações das pessoas pode germinar pela atuação do Espírito Santo. Jesus também diz em Mateus 13 que os seus filhos são como sementes lançadas ao mundo. Jesus diz que nós mesmos somos a boa semente. Então, ele usa essas expressões e diz o seguinte, se você põe a mão no arado, se você tomou essa decisão de seguir ao Senhor, não é possível olhar para trás. Alguns vão dizer que aqueles que olham para trás nunca foram servos do Senhor. Outros vão dizer que aqueles que olham para trás apostataram da fé. Independentemente, aqueles que olharam para trás estão virando as costas para Deus de uma forma ou de outra. O que o Senhor nos convoca é para colocarmos a mão no arado e seguir adiante para uma carreira. Uma carreira que nos foi proposta. Você consegue imaginar que um dia Deus usou pessoas para preparar o seu coração? Quando eu citei aquele exemplo daquele homem foi instrumento de Deus, foi a boa semente que me ajudou num processo. Ele não era a mensagem não era dele, ele simplesmente foi um instrumento de Deus. Então, se você não consegue imaginar, eu quero dizer para você que eu e você somos instrumentos de Deus para novas pessoas alcançarem o Evangelho ou serem alcançadas pelo Evangelho. E se você está aqui hoje, a grande possibilidade de você já ter dito sim para o Senhor. A grande possibilidade de você ter colocado a mão no arado e dizer, Senhor, eu quero trabalhar, eu quero ir, eu quero ser um servo seu. E de repente, as circunstâncias da vida têm tirado de você a consciência da decisão que você tomou lá atrás. E agora nós somos chamados a uma missão que não pode ser abandonada, sob nenhuma desculpa. Eu não sei se você assistiu ou citei no nosso grupo de quarta-feira, eu já citei, de quinta-feira, citei em outros momentos, né? E vou citar pela terceira vez talvez. Mas é porque essa semana eu assisti um pedacinho de novo, então veio à minha mente. Assista o livro de Eli.
assista o livro de Eli. Eu sei que tem muita gente que não assistiu, mas cada vez que eu assisto eu vejo uma mensagem nova, né? Não é um livro, não é um filme cristão, mas é muito legal para a gente perceber algumas coisas. E ele diz o seguinte, que ele recebeu um chamado numa era pós-apocalíptica, em que sobrou só um exemplar da Bíblia, e ele, em determinado momento, depois que ele saiu da caverna, que tinha cegado um monte de gente, ele ouviu um chamado para levar essa Bíblia para uma outra direção. Na verdade, foi até no final do livro a gente vê uma promoção da Bíblia King James, né? Porque a versão era a Bíblia do rei Tiago, né? A versão do rei Tiago. Então, ele recebeu um chamado, e durante 30 anos ele caminhou para levar essa Bíblia para um lugar onde ela estaria em segurança e seria reproduzida novamente. Então, não é um filme teológico, tá? Então você não vai querer pegar detalhes teológicos, mas ele simplesmente nos leva à reflexão de um homem que saiu de um lugar, ouviu o chamado de Deus e foi para outro lugar, assim como Abraão. Não é na mesma medida, mas assim como Abraão, assim como Moisés, assim como você, assim como outras pessoas que receberam o chamado, estão caminhando, e no meio da jornada, situações vão acontecer para abalar a nossa fé. E aí, como Paulo, depois da sua carreira, ele disse assim: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Irmãos, ele disse, combati o bom combate. Foram decisões difíceis que ele teve que tomar durante a sua jornada, desde o primeiro momento da sua vida até os outros momentos da sua vida, de abandonar maus hábitos, vícios, pecado e tantas outras coisas. Ele foi abandonando, e foi um processo. E do meio da jornada, talvez ele tenha pensado, puxa vida, está difícil, mas ele olhou para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus e disse, eu vou completar a minha carreira. E ele foi até o último dia da sua vida, completou a sua carreira e disse, eu guardei a fé. Agora eu vou ser entregue como libação, as pessoas vão me sacrificar, vão me matar, mas eu vou para junto do Pai. Irmãos, são decisões difíceis, como cristãos, que nós temos que tomar. Mas eu proponho para você um compromisso. Leia sozinho, no seu coração, como se fosse uma oração sua para o Senhor. Tem a ver com você? Tem a ver com o seu desejo? Eu espero que sim. Eu espero que exatamente seja aquilo que você mais queira dizer para o Senhor hoje. Vamos ler juntos? Com uma nova visão, uma mente esclarecida, vou tomar a minha cruz e seguir adiante, mesmo que decisões difíceis sejam necessárias. Mesmo que eu tenha que renunciar a algumas coisas, mesmo que precise abandonar o meu orgulho, mesmo que tenha que aprender a reorganizar as minhas prioridades, eu te seguirei, Senhor. Eu não sei se esse é o seu desejo, mas é um desafio que eu faço para você. Não é fácil, mas quando nós atravessamos a porta e percebemos o quanto Deus nos ama, tudo parece mais fácil. E nós olhamos para trás e dizemos o seguinte: valeu a pena? Eu tomei a melhor decisão. Valeu. Obrigado, Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje, pelas bênçãos recebidas, pelo teu amor, pela tua graça. Te agradecemos pelos desafios, pela palavra ministrada, pelos versículos que saltam aos nossos olhos e brotam do nosso coração, e fazem brotar do nosso coração, Senhor, sentimentos muitas vezes controversos. Sabemos que precisamos fazer determinadas coisas, mas a nossa natureza muitas vezes nos impede.
Sabemos que precisamos buscar uma nova, um relacionamento mais profundo contigo, mas muitas vezes os cuidados deste mundo nos impedem. Nos impedem, mas não são empecilhos e barreiras intransponíveis. Ajuda-nos, Senhor, a escalar os montes que nos impedem de te buscar com mais intensidade. Sabemos, ó Pai, que quando enxergamos com os teus olhos, os montes são pequenas barreiras, que muitas vezes, ó Pai, insistem em querer nos derrubar. Mas sabemos que contigo nós podemos e devemos decidir pelo verdadeiro caminho, o novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo Jesus, que nos leva a uma nova e profunda experiência contigo. Que nada nos afaste do Senhor. E que tenhamos hoje, Senhor, um compromisso verdadeiro contigo, de te servir, de te honrar, em Cristo Jesus. Oramos agradecidos. Amém. Amém.